Hoje a gente vai falar de seletividade alimentar. Então vamos lá. Eu estava falando que a questão da seletividade alimentar é um assunto bem complexo. Então, assim, a gente pode falar várias outras vezes, né? Marcar vários outros encontros para falar sobre esse tema, porque é realmente um tema muito relevante, mas que envolve inúmeras questões, vocês já vão entender, quem ainda não tem muito conhecimento acerca das questões alimentares. E hoje o que eu vou trazer para vocês é tentar fazer um resumão, tá? De tudo que envolve, todos os fatores que envolvem a alimentação, mas a gente pode dar sequência a esse tema, se o pessoal gostar da live, para que a gente fale mais específico de cada fator, de repente falar mais das estratégias, de repente, não, eu não entendi ainda muito bem, quero entender um pouco mais das questões fisiológicas envolvidas e tudo mais. A Nani tá contando que ele está falando algumas frases agora. Na época que eu atendi o Marcos, ele era não verbal, então eu fico imensamente feliz com isso, tá? Muito feliz mesmo de que ele esteja conseguindo se expressar, conseguindo falar frases. Com certeza é uma vitória para a família e para todos os profissionais envolvidos. E fico bem contente, assim, ele é uma criança muito alegre. E ele deve estar feliz também de estar conseguindo se comunicar. Então vamos lá. Quando a gente fala de alimentação, um dos fatores que causa muita dúvida nas famílias é em relação ao comportamento da criança, né? Se a criança tá fazendo birra para comer, ou se realmente há uma alteração, é o caso de levar num profissional para fazer uma avaliação. Então, assim, primeira coisa, o mais importante é a gente tentar olhar todo o contexto dessa criança. Se a gente olha só para o padrão alimentar, a gente acaba tendo muita dificuldade mesmo em identificar, né, o problema antes e levar para uma avaliação profissional. As crianças que estão dentro do autismo, do transtorno do espectro autista, normalmente as famílias acabam trabalhando isso precocemente, um pouco antes, porque como a criança que tem alterações no desenvolvimento, né, no neurodesenvolvimento, é uma criança mais predisposta a apresentar questões alimentares também, isso já vai sendo apresentado para a equipe. A criança que tem TEA, ela já tem uma equipe, né? Fazendo toda a parte de estimulação, um trabalho completo com ela. Então, os fatores alimentares chegam um pouquinho antes. As crianças que elas não têm nenhum tipo de diagnóstico, elas normalmente são as crianças que demoram um pouquinho mais para vir para consultório, envolvendo os transtornos alimentares. Até porque as crianças demoram um pouquinho até chegar nessa fase de dificuldades alimentares mesmo. Porque como a gente tem todo um desenvolvimento infantil, a criança vai passar pela fase primeiro da amamentação, né? De uma introdução alimentar que a gente é mais flexível, a gente faz essa introdução alimentar aos poucos. Então demora um tempo até as famílias, né, perceberem que existe aí algum problema, alguma alteração na alimentação e procurarem um profissional. Então, existe também essa diferença de crianças do ponto de vista típicas, né? Porque a princípio não apresentam outras alterações das crianças que estão dentro do TEA. Só que aí tem outro fator. Muitas vezes essas crianças que são consideradas típicas, elas apresentam transtorno do processamento sensorial. E a família só vai identificar isso depois que ela vai para a avaliação do terapeuta ocupacional. Então, são muitos fatores envolvidos, né? A criança que tem alterações alimentares, ela pode chegar antes para o TO, porque, né, outros profissionais ou a própria família conseguiu identificar outros fatores nela, mas muitas vezes ela chega já com características alimentares bem específicas
e transtorno alimentar já bem consolidado. E ela chega assim, sem nem saber, a família chega muitas vezes sem nem saber o que é o transtorno do processamento sensorial. Então, a gente tem aí esses quadros, tá? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que, assim, quando uma criança tem dificuldade alimentar, nunca é birra, gente, tá? Nunca é birra. O nome disso é estresse, tá? E esse estresse acontece por fatores que a gente vai aprender agora a identificar. Porém, por que eu falo que nunca é birra? Porque normalmente a birra, o comportamento de birra, é quando a gente quer conseguir algo, quando a gente quer chamar atenção para algo. O comportamento da criança que quer fugir, que é esse comportamento, né, das crianças que têm transtornos alimentares, elas não querem conseguir nada, elas querem fugir da hora da alimentação. É um comportamento que, na realidade, é uma consequência de um estresse. E quando a gente gera muito estresse na criança, a gente sabe que o estresse vem junto uma sobrecarga de cortisol. Então, tem inúmeros fatores fisiológicos que vão acontecer aí e que a gente tem que tentar evitar. Então, a alimentação definitivamente não pode ser um momento estressor, tá? Não tenha essa coisa antiga que a gente tinha, que tem que fazer comer e coisa e tal. Não, a gente não considera mais que é dessa forma, tá? A gente tem que aprender a respeitar esse momento, porque faz parte da individualidade de cada um. E se a gente realmente está preocupado com aquela criança, a gente vai tentar entender o contexto. Ó, a Jéssica está aqui falando que ela é bem seletiva. Nós vamos falar disso, Jéssica. Então tá, então assim, não temos birras, vamos considerar que é um fator de estresse. Agora a gente já vai mudar a nossa visão em relação aos fatores alimentares, tá? Quando a gente vai para uma avaliação com uma criança que tem algum transtorno alimentar e que é seletivo alimentar, o terapeuta, normalmente, ele vai avaliar inúmeros fatores. Mesmo o terapeuta ocupacional que trabalha com integração sensorial, ele vai avaliar inúmeros fatores e não só as questões sensoriais. Por quê? Ou não, a gente tem que entender como que funciona essa recusa para tentar entender se de repente não tem fatores aí gastrointestinais também. Muitas vezes é uma criança que fica constipada, a gente pergunta sobre todo o funcionamento de intestino, então para saber se essa criança ela tá tendo um funcionamento adequado das outras funções do corpo. Então, uma criança que fica muito constipada ou que tem muita diarreia, a gente precisa investigar isso daí, tá? Antes de pensar no sensorial. Então, a gente vai fazer todas essas perguntas envolvendo esses fatores, né, que não são relacionados ao sensorial. Tem a questão de traumas também, que a criança possa ter sofrido. Então, às vezes, tem coisas que as famílias nem costumam falar. A criança era bebê e caiu da cadeirinha de alimentação. Isso pode gerar um trauma na criança que vai dificultar todo o padrão alimentar dela. Então, a gente tem que ficar bem atento a todos esses fatores, tá? Engasgo, a criança se engasgou em um determinado momento na infância e a partir daí começou a apresentar alterações alimentares. Então, todos os fatores envolvendo deglutição, fatores gastrointestinais, fatores que podem ter sido traumáticos, alergias alimentares, tudo isso precisa ser avaliado nesse momento que a gente vai conversar com a família. A partir daí, a gente também vai aplicar um questionário para entender qual é o padrão sensorial dessa criança,
quais são as, as preferências sensoriais dela, quais são os fatores que são difíceis para ela. Eu tô falando de uma maneira assim que fique mais fácil para vocês entenderem. Então, como que é o perfil sensorial dessa criança? A gente usa muito essa expressão de como que é o perfil sensorial dessa criança. A gente vai avaliar tudo isso. A partir daí, a gente vai traçar um plano terapêutico. Então, vamos lá. Vamos pensar que é uma criança que já eliminamos. A criança ela não tem nenhum dos outros fatores que eu falei antes. São questões mais ligadas à recusa alimentar e a questões sensoriais, a transtornos sensoriais. Então, a gente vai ter que observar essa criança para ver se essa criança tem problemas de modulação ou problemas sensório-motores que a gente possa estar trabalhando no consultório antes de fazer um trabalho alimentar. Essa é uma dúvida que as famílias ficam sempre, tá? As famílias vão para a sessão com um terapeuta e principalmente conosco, terapeutas ocupacionais, e elas criam uma expectativa muito grande. Isso é muito importante vocês entenderem. As famílias criam uma expectativa muito grande de que tal? O terapeuta vai avaliar, vai demorar ali, sei lá, um mês avaliando a criança, né? Porque são 4, 5 sessões avaliando, traçando todo o perfil dela, fazendo todas as observações clínicas, criando vínculo, papapá. Aí, depois daquele tempo, a família espera que a criança vai começar a comer. E não é assim, tá? A primeira coisa que um terapeuta ocupacional faz, um terapeuta ocupacional com integração sensorial faz, é a partir do momento que ele avalia que a criança tem algum transtorno no processamento sensorial, ele vai traçar um plano de integração sensorial e vai trabalhar os aspectos sensoriais dessa criança primeiro, antes de inserir a alimentação, tá bom? Então, assim, já para vocês entenderem. Por quê? Porque eu não posso ficar expondo essa criança a um objetivo, que é o alimentar, sem antes trabalhar todos os aspectos pré-existentes, né? Sem antes trabalhar todos os aspectos que vão levar a criança a se alimentar. Então, eu não posso chegar, avaliar uma criança, tá, avaliei, agora semana que vem, família, já pode me trazer aí a comida que ele gosta de comer, ou o alimento que você quer que eu insira, já vamos direto para isso. Não. Primeiro, a gente sempre vai trabalhar com a terapia de integração sensorial, se a criança apresenta transtorno do processamento sensorial, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer vai ser integrar tudo isso para, aos pouquinhos, ir inserindo a questão da alimentação junto. Então, existem casos e casos. E aí, a gente também tem que avaliar se essa criança está numa necessidade de modulação ou numa necessidade sensório-motora. E eu acho bem importante falar isso para vocês, porque todo mundo leva em consideração somente a necessidade o transtorno de modulação. E o transtorno sensório-motor, ele é muito significativo e impactante na alimentação também, tá? Então, assim, as telas devem estar entendendo um pouquinho mais do que eu tô falando, ó. Até hoje eu boto palminhas ali. Quando a gente fala de modulação, significa que a criança pode ter alguma defensividade tátil, tá? Então, aquela criança que é hipersensível ao toque, que não aceita nenhuma textura, que não gosta nem mesmo de lavar o cabelo, aquela criança que tem muita sensibilidade olfativa, gustativa, que a gente já identifica pelas reações que ela apresenta, mas principalmente na integração sensorial a gente vai levar em consideração a defensividade tátil, tá? Então aquela criança que tem muita dificuldade, que não coloca o pé no chão, não pisa em areia, que não aceita nenhum alimento que suje o rosto, que você percebe que ela fica incomodada com as texturas, essa criança está num padrão de modulação e a gente vai precisar avaliar e tratar. Tá? Ainda dentro do padrão de modulação, questões vestibulares afetam a alimentação? Afetam, tá? Criança que tem insegurança gravitacional pode ter muita dificuldade em comer, porque para a gente ter uma boa alimentação, a gente precisa estar numa postura adequada, então a gente precisa estar sentado numa cadeira,
para a gente poder comer adequadamente, para a gente poder engolir. Então, essa criança, muitas vezes, ela vai ter receio da alimentação porque ela não gosta de ficar sentada na cadeira sozinha. Ou porque mesmo naquela cadeirinha, né, infantil, no carrinho de bebê que não é adequado, porque a criança não fica numa postura correta, mesmo nesses locais ela vai se sentir insegura na hora da alimentação, porque o próprio corpo já tenta fazer ajustes. E aí, se a criança tem insegurança gravitacional, pode afetar muito, tá? Então, essa criança, ela pode estar dentro dessas questões que envolvem a modulação, tendo um transtorno do processamento sensorial envolvendo a modulação, e a gente vai trabalhar todos esses fatores primeiro, integrando de uma maneira em que a gente consiga fazer com que os inputs inibitórios evitem aí que ela tenha essa reação aversiva na hora da alimentação, fazendo com que os inputs inibitórios façam com que ela tolere algumas oportunidades de sensações que vão envolver sensações, que é o toque, o cheiro, o paladar. Então, a partir daí que a gente consegue integrar tudo isso, é que a gente vai trabalhar com essa criança. No sensório motor, o que atrapalha no sensório motor? Crianças que têm problemas na discriminação tátil, tá? Que é diferente da defensividade. Criança que tem defensividade vai ser aquela criança que não vai suportar tocar em determinadas texturas. A criança que tem alterações na discriminação, ela parece até que oscila. Às vezes ela pega em alguma coisa, às vezes em alguma textura, mas aí uma outra que é muito parecida, ela não gosta, ela prefere evitar, ela não vai ser aquela criança que vai ter muita dificuldade em conseguir identificar os objetos através do tato, das questões táteis, tá? Através do tato. Então, assim, se eu pegar essa caneta de olhos fechados e eu tocá-la, é o tátil que está dizendo aqui, mandando informações para o meu cérebro de que isso é uma caneta. Eu consigo identificar uma chave dentro da bolsa, o meu celular dentro da bolsa. Se a criança tem problemas de discriminação, ela não consegue, tá? Fazer essa identificação dos objetos através do tato. E aí, isso vai impactar também. Crianças que têm problemas em ajustes posturais, isso está ligado a sensório motor, a gente vai trabalhar o sensório motor dessa criança. Então, é aquela criança que está sentada na hora da alimentação, mas ela está sentada assim. Ela não consegue fazer o ajuste postural e sentar adequadamente. Ou ela está sentada assim, com o pescoço mole, ou ela está sentada aquela criança que se joga na mesa, que fica cansada, que está sempre assim, aí vai comer quase deitada em cima da mesa, né? Essa criança, ela vai ter problemas significativos na alimentação. Então, quando a gente fala para todo mundo sentar à mesa na hora das refeições, é porque é algo importante mesmo. As crianças típicas, elas vão conseguir dar conta de comer no chão, no sofá, em qualquer lugar, às vezes até de pé, mas não é adequado nem para criança que é típica, tá? O nosso corpo, ele precisa de uma organização para poder se alimentar. Então, o ideal é a gente sentar à mesa, todos juntos, na hora das refeições. Mas uma criança típica, talvez ela dê conta, porque ela vai conseguir fazer os ajustes necessários. A criança que tem problemas alimentares, ela não vai conseguir fazer isso se ela tiver um transtorno afetando ali o sensório motor, tá? Um transtorno sensorial a nível de sensório motor. Então, a gente, enquanto terapeutas, vamos observar tudo isso, vamos avaliar tudo isso, e só a partir do tratamento envolvendo a integração sensorial é que a gente vai ir depois para as orientações relacionadas à alimentação e trabalhar com a alimentação ou conjunto, tá? Também às vezes acontece, a minha criança ainda, eu tô trabalhando com ela fatores de modulação, fatores sensórios motores, mas eu já tô conseguindo inserir alguns alimentos, já tô conseguindo trabalhar com alimentos. Então também acontece de a gente conseguir casar, mas dificilmente um terapeuta ocupacional com integração sensorial vai iniciar pelo alimento, tá? Dificilmente, depende muito da avaliação, mas não é o natural, tá bom? Então, só para vocês entenderem, familiares entenderem que não, a gente realmente não começa introduzindo os alimentos, que existem vários outros fatores para serem observados, beleza?
Então tá, gente, aí já expliquei para vocês que tem todos esses fatores envolvendo a alimentação. Agora bora falar do que é a seletividade alimentar, os comedores que são exigentes, né? A gente chama de comedores exigentes. E também do que é a resistência alimentar, porque existem algumas diferenças. A criança, ela vai ser seletiva, né? Ela vai ter um padrão de seletividade alimentar quando ela come de 10 a, no máximo, 15 alimentos, tá? Alimentos diferentes. Então, assim, se a minha criança come 20, 30 alimentos, é pouco, tá, gente? Porque a gente conta, parece que é muita coisa, mas é pouco, porque se você vai contar todas as opções, né, entre café da manhã até o jantar, né, até a noite, são alimentos muito variados aí que temos no nosso dia a dia. Então, se a criança come 20, 30 alimentos, não é muito, tá? Mas ela não pode ser considerada seletiva alimentar. Talvez ela tenha aí algumas dificuldades, a gente precisa ampliar um pouco o cardápio dessa criança, mas não significa que ela seja seletiva. A criança seletiva ela vai comer menos de 15 alimentos, tá? Normalmente, as crianças que vêm para consultório, elas comem bem menos. Então, isso é um fator que a gente tem que observar. Temos ainda as crianças que são comedoras exigentes. Qual é a diferença? A criança pode ser as duas coisas, tá? A criança que, para além de ser seletiva, né, ela come uma variedade menor de alimentos, além disso, ela come só alimentos de determinados grupos alimentares. E aí, 3 grupos, tá? A criança é exigente quando ela come somente 3 grupos. O que seria isso? Come só laticínios, come só carboidratos e carne, por exemplo. Não come nenhum tipo de verdura, nenhum tipo de fruta, nenhum tipo de alimento, de cereais. Então, ela come só esses grupos restritos e aí ainda mais restrito a variedade, tá? Os comedores exigentes, muitas vezes, eles vão exigir também que a comida seja da mesma cor. É muito comum, então é muito comum isso acontecer no autismo, tá? As crianças ficarem exigentes e determinarem que a comida tem que ser sempre aquela comida, da mesma cor. Então tem crianças que só comem amarelo, né? Acontece esse tipo de coisa. E tem crianças que não come somente amarelo, mas ela come sempre daquele mesmo jeito. Então ela só come, por exemplo, uma criança minha, só come macarrão com caldo de feijão. Não come o macarrão de uma outra maneira, com um outro tipo de molho. Somente o macarrão com caldo de feijão. Então a criança ela começa a ficar muito exigente no padrão alimentar dela também. Aí começa a exigir rótulos, marcas dos alimentos. Então come danoninho, mas só come o danoninho da Danone. Não come nenhum outro tipo, só come o iogurte tal. Só come a rosquinha de polvilho da marca tal. Só come a bisnaguinha Seven Boys. Então acontece também muito isso. E no mesmo prato, ó, a Jéssica tá falando, sim. E às vezes sempre no mesmo prato, com os mesmos talheres. Às vezes fica muito resistente a horários. Então tem que ser naquele determinado horário. E tudo isso tem que ser observado, tá? Pra gente tentar entender também que padrão é esse. As crianças que estão dentro do TEA, com certeza, são as crianças que mais apresentam esses padrões de comedores exigentes, tá? Mas as crianças que não estão dentro do TEA também podem apresentar isso. Por quê? Porque elas começam a ficar com receio de tudo que é novo, que a gente chama de neofobia. Então, crianças que não estão dentro do espectro do autismo também podem apresentar padrões alimentares de comedores exigentes para uma proteção, para um cuidado, para que ela não experiencie situações desagradáveis com a comida. Então, isso também pode acontecer, a gente tem que ficar atento a isso, tá? É muito comum a criança que é seletiva alimentar e que tem autismo, ela inclusive
depois de um tempo, apresentar isso que eu falei da neofobia, porque eles ficam tão rígidos, né? No autismo a gente sabe que existe essa rigidez de pensamento, então eles ficam tão rígidos que eles bloqueiam todas as possibilidades de conhecer um alimento novo. E aí a gente tem que trabalhar com isso também, porque isso também está ligado ao emocional, está ligado a essa rigidez de pensamento. Então aí a gente já vai para um outro ponto, que além de todas as questões sensoriais, né, da seletividade da criança, tem uma questão do comportamento aí, que ela fica rígida, né, porque eu tenho um pensamento rígido, ela criou uma proteção e ela não quer mais se colocar em risco a alimentos novos que podem causar sensações desagradáveis. E aí é que entra a nossa maior dificuldade. Porque o que acontece com nós TOs, tá? A gente avalia, faz toda essa avaliação, começa a trabalhar todo o sensorial das crianças, sejam elas dentro do autismo ou não, ou crianças que só têm transtorno do processamento sensorial. A gente faz todo um trabalho de integração sensorial, de introdução alimentar, de orientação parental, só que a gente não sabe lidar com a rigidez de pensamento. E aí, e é uma coisa difícil de lidar mesmo, tá? Então aí pega, porque a gente sabe que aquela criança já está preparada do ponto de vista neurofisiológico, sensorial, para conseguir experimentar um novo alimento. Mas ela se torna tão rígida que para a gente fazer essa quebra, a gente tem que trabalhar muita confiança, muito em conjunto com orientação parental, muito no lúdico. E aí os TOs também precisam, né, desenvolver mais essa terapia aí, porque só o conhecimento técnico ali de integração sensorial não vai conseguir muitas vezes ajudar essa criança a chegar de fato a comer. Quando a gente junta tudo, a coisa funciona muito melhor. Então, o que eu costumo fazer é avaliar com a família qual é a necessidade da criança nesse primeiro momento. Então, já aconteceu para mim, vou contar algumas histórias para vocês, tá? Já aconteceu para mim de chegar a criança que só comia pão de queijo. Só come pão de queijo e todinho comprado. Vocês pensam, gente? Só. Quando eu falo só, é só. É de manhã, de tarde, de noite, tá? Isso causa um impacto gigantesco na família. Vocês têm noção do que é você ver o seu filho, porque você sabe que o padrão nutricional do teu filho tá lá embaixo. Não tem como uma criança que só toma todinho e come pão de queijo ter um padrão nutricional legal, né? A gente sabe que vai dar alteração nos exames. Então a gente tem que ficar muito atento. Já chegou criança para mim que só toma líquidos, já grande, tipo 8 anos. Não tem nenhuma experiência de mastigação, porque só come alimento pastoso e líquido. Olha o impacto que isso tem, né? A nível mesmo de... A gente vai falar de toda a questão sensorial e fisiológica da criança, mas até a nível de emoção mesmo, emocional, assim, para essa família. Olha o impacto, porque olha a preocupação, né? Uma criança que só come, com 8 anos, só come alimentos pastosos e não tem, muitas vezes, uma dificuldade tão grande de deglutição, né? Tu começa a avaliar. Então, a gente tem que ficar muito atento, tá? Porque a gente não pode deixar chegar a esse extremo. A gente precisa avaliar o quanto antes. E precisa ter muito cuidado nessa avaliação, porque é difícil para nós profissionais a gente avaliar todos os padrões dentro do consultório também. A gente precisa muito do apoio de casar, de trabalhar junto com essa família. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir visualizar a criança comendo logo no consultório. A gente vai precisar que a família mande vídeos dela comendo, tá? A gente vai precisar de repente fazer uma visita. Depende muito do contexto, porque senão a nossa avaliação fica um pouco vaga, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, para as famílias, o que eu aconselho é procurar os profissionais o quanto antes, porque se a gente deixa chegar nesse nível de uma criança que já é maior e só come alimentos pastosos e líquidos, a gente já vai ter aí um impacto gigantesco, né? Porque já vai ter alterações
na nossa articulação da mandíbula, da boca, de movimentação de língua. Tudo isso a gente vai trabalhando ao longo do nosso desenvolvimento. Se a gente já está numa fase de 8 anos de idade e não tem essa articulação que é necessária durante a mastigação para comer, vai ser muito mais difícil. O trabalho que vai ser feito vai ser mais gradativo ainda. Então, quanto antes, melhor. Então, a gente vai observar esses fatores nutricionais, a gente vai avaliar junto com a família, levar em consideração, muitas vezes, uma avaliação da nutricionista, que é muito importante também, né, no caso da alimentação, porque a gente precisa saber se essa criança está subnutrida, se essa criança tem alguma alergia alimentar, e normalmente os nutricionistas eles pedem exames também, ou de repente mandar para o endócrino para que eles façam os exames adequados para a gente saber o que pode estar aí influenciando, tá? E já aquela criança que é seletiva, mas ela come, por exemplo, 10 alimentos, já aconteceu também, tá? A criança vem para o consultório, é seletiva, tem alterações sensoriais, mas ela come 10 alimentos, 12 alimentos, tá ali, né? Mas come uma variedade de alimentos. Mas interrompeu aí, é só essa variedade, porém a gente também pode pedir suporte da nutricionista ou nós mesmos avaliarmos junto com a família se essa quantidade de alimento está suprindo as questões nutricionais dessa criança, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso, porque às vezes, come 12 alimentos diferentes, mas só come os 12 alimentos diferentes, o biscoito tal, o pão tal, o macarrão tal, ou seja, só carboidrato. Quase nem muda de grupo alimentar. Aí essa criança pode estar sofrendo um impacto muito significativo na questão nutricional também. Então, são muitos fatores, como eu falei bem lá no início da live, a serem observados para a gente poder dar as dicas de fato, né? Que eu sei que é o que a galera espera, assim, tá? O que a gente pode fazer? Depende. A gente tem que entender primeiro essa criança. A partir do momento que eu entendi quais são os fatores que envolvem essa alteração alimentar, esse transtorno alimentar, e eu consegui elencar todos esses fatores, eu consegui entender essa criança, eu começo a ajudá-la. E aí eu vou ajudá-la com a ajuda dos outros profissionais, vou pedir suporte quando for necessário e vou introduzindo as terapias adequadas e as orientações adequadas para a família. Eu vejo hoje que não tem como você trabalhar seletividade alimentar sem o suporte parental. É muito importante você trabalhar junto com a família. E eu tenho visto agora, nesse período de quarentena, inclusive um avanço muito significativo, porque eu estou conseguindo orientar muito melhor as famílias e elas estão conseguindo, né, ter alguns avanços com as crianças, porque a orientação está sendo... o tempo de orientação ele está sendo bem mais amplo, né? A orientação ela está mais clara, a gente está trabalhando com uma clareza maior do que só um feedback de sessão. Então isso também é uma dica que eu dou, que eu aprendi com essa quarentena, nós temos que levar os aprendizados da quarentena. É uma coisa que eu já sabia, né? Todo mundo que trabalha com seletividade alimentar sabe que precisa dar muito suporte e orientação para a família, porém, às vezes, né, a família não está disposta a vir num horário somente para orientação, a agendar um horário para orientação. Às vezes, na correria do dia a dia, fica só na coisa do feedback, de uma diquinha, sabe, de uma orientaçãozinha. E na questão alimentar é importante a gente dar mais clareza para a família, para que a família não se frustre tanto, para que a família não crie tanta expectativa na hora de comer. Porque a hora da refeição, galera, é uma hora prazerosa. Pensem comigo, tá? Eu iniciei falando que nunca é birra, tá? Que é estresse. Pensem comigo. Comer é um negócio bom, né, gente? Né? É um negócio bom. Comer é bom. Se a criança não tá querendo comer, é porque não tá sendo bom.
porque todo mundo que gosta de comer quer comer o tempo todo quase, porque comer é muito bom, traz prazer, é uma das fontes de prazer que o ser humano tem, inclusive as pessoas, né, acabam criando transtornos alimentares porque é prazeroso, então vira um vício muitas vezes. Comer é muito bom. Se a criança tá apresentando fuga na hora da alimentação, é porque isso não está sendo prazeroso. E se não está sendo prazeroso, algo estranho há aí. Algo de errado há, né? Se não está sendo prazeroso. Vamos ver o que a galera tá falando, que aí eu consigo fluir mais a live no que vocês têm interesse. Tenho muita dificuldade na hora da alimentação. Ele não é muito seletivo, mas é muito difícil. Ele não aceita os talheres, muito raramente aceita usar, come muita fruta, mas não verduras, e se deixar sem dar na boca, fica sem comer. Então, Leonor, muito legal tu trazer isso, porque é outra característica que a gente tem que observar. Como vocês estão vendo, são, né, muitos fatores. E por isso que eu falei, que se vocês gostarem da live, a gente faz outras lives, a gente vai tentar mergulhar no que for mais importante aí para vocês, a nível de conhecimento e de informação, tá? Então, assim, que a Leonor trouxe, ele é muito resistente, não aceita talheres. Galera, olha que informação poderosa, tá? Não aceita os talheres. Eu não conheço essa criança, mas isso já me diz aqui algo. Já me diz que essa criança pode estar com alguma dificuldade motora na hora de manipular esses talheres. Ou que, dependendo do talher, pode ser uma questão sensorial tátil também, né? De repente é o talher todo cromado, que é gelado. A gente tem que prestar bastante atenção. Então, por quê? Vamos tentar pensar. Por que ele não aceita? Se você puder falar pra gente, tá, Leonor? Pra gente tentar entender. Por que ele não tá aceitando esses talheres? Ele sabe manipular os talheres? Ele consegue? Como que ele leva o alimento à boca? Né? Ele consegue? Ele tem consciência? Ele sabe onde está a boca na hora de levar o alimento na boca? Ou ele derruba? Ou ele ainda... né? Porque isso é natural. Quando a criança está no início da introdução alimentar, ela vai derrubar mesmo, ela vai sujar o rosto inteiro de comida, o corpo inteiro, a casa inteira se bobear. É natural no processo do desenvolvimento infantil. Porém, vai chegar uma fase que essa criança já tem que estar tendo um controle maior e uma percepção visomotora. Então, quando a gente pega aqui o talher, tem toda uma questão de do visomotor também. Então tá, peguei o talher, vou levar o talher na boca. Eu não preciso ficar olhando para o talher até ele chegar na minha boca. Se o meu visomotor tá legal, eu tô vendo aqui o movimento do talher vindo à minha boca, eu já tenho uma consciência corporal adequada, já consigo acertar. Então tem tudo isso, tá? Tem que prestar atenção nisso. E se a criança tem dificuldade, mas ele consegue mais ou menos do jeito dele. Mas aí talvez esteja sendo muito difícil. Talvez tá cansativo essa hora esse horário da refeição. Porque se eu tenho dificuldades motoras aí, que eu falei, né? Pode ter questões sensório-motoras envolvidas, né? Então, não é só questões de defensividade tátil. Se eu tenho muita dificuldade na minha questão postural, em me organizar minha postura para alimentação, tenho muita dificuldade em manipular os objetos que eu vou usar para me alimentar, que saco que vai ser essa hora da alimentação, né? Que coisa cansativa para mim. E aí, quando a minha mãe me dá na boca, aí beleza, aí até vai, porque é mais fácil. Normalmente, crianças que têm problemas motores na hora da refeição, né, de posturais e de coordenação motora, ela pode apresentar também questões de coordenação orofacial. Então, talvez esteja cansativo também digerir esse alimento ainda aqui, nessa parte dentro da boca. Tem crianças que demoram muito. Essa parece muito natural pra gente, mas é uma questão muito complexa, tá? Assim como a fala, a alimentação é muito complexa, porque exige toda uma coordenação da musculatura orofacial, do mastigar, da questão da língua. A nossa língua faz toda a movimentação para jogar para os lados da boca, né? Do deglutir. Então é bem complexo. A gente tem que tentar entender quais são as dificuldades dessa criança, tá bom? Girassol falou: olá, Fabiola, meu filho comia tudo e passou a comer só farináceos.
chocolate e leite. Possui TEA e é verbal. Se mostro comida, almoço, ele foge e diz que não quer ver. Como fazer a aprovação sucessiva? Então, também temos que observar o que está acontecendo com essa criança. Primeira coisa que a gente tem que tentar eliminar é o trauma, tá? Aconteceu alguma situação traumática com comida, com as refeições, né? Ele comia, você disse que ele comia tudo e passou a comer só a questão de chocolate, de leite, chocolate e farináceos. Aconteceu aí alguma coisa que, quando ele fez essa transição, né? Vamos tentar entender o porquê que ele fez essa transição. Tá? Tem que tentar entender isso. Muitas vezes a criança engasgou com um pedaço de carne, por exemplo. Aí parou de comer carne. Às vezes acontece. Ou é natural as crianças muito pequenas, eu não sei que idade tem o seu filho, mas é natural, até por isso que as crianças chegam bem depois para avaliação na questão de alimentação, de transtornos alimentares, porque os próprios médicos dizem que é natural a criança, o bebê, se alimentar muito bem, experimentar tudo, porque ele está muito na fase oral. Então, tu pode dar um limão pro bebê que ele vai levar na boca e talvez ele não vai gostar, vai fazer uma cara feia. Tem bebê que vai até gostar, tá? Curtir. Vocês já devem ter visto o vídeo, tem um vídeo muito legal na internet, velho já, de uma menininha comendo cebola, mordendo a cebola como se fosse maçã, e ela faz umas caretas, mas ela tá super comendo a cebola ali, não deixou de comer. Então, assim, a criança, quando ela tá nesse início do desenvolvimento, ela experiencia muito, porque a gente tem a fase oral. Então, é natural ela ir experimentando, alguns alimentos ela fica, outros ela não quer mais, e assim vai sendo, e aí chega numa fase ali de 2 anos, 3 anos, começam a aparecer as restrições. Daí a criança começa a evitar, começa a não comer mais o que comia. E alguns especialistas vão falar que é uma fase natural, uma fase de transição. É o que a gente chama de fase de transição alimentar da criança. E aí começa a rejeitar, mas ele comia repolho e agora não quer comer mais nenhuma verdura. Aí os especialistas às vezes falam, tá na fase de transição. Então, as crianças típicas, às vezes, vão passar por essa fase de transição. Mas, como eu falei, o que a gente tem que observar é como que está sendo essa transição. Ele não come só o repolho ou ele não come mais nenhuma verdura, nenhuma fruta? O que aconteceu? Como que foi? Ele ficou seletivo? Isso está impactando na alimentação dele? Porque uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, é de não responsabilizar os nossos filhos pelos nossos desejos, tá? Somos pessoas que comemos muito saudáveis, eu quero que meu filho coma saudável. Quero que ele coma todas as frutas, todas as verduras. Calma, né? Ele é uma outra pessoa, tem a individualidade dele. Você vai tentar ser o exemplo. Você vai trazer esses alimentos saudáveis. Não estou dizendo que tem que comprar porcaria, não. De jeito nenhum. A gente vai tentar inserir essa criança numa alimentação saudável. Mas ele vai ter as preferências dele e a gente vai ter que ir respeitando isso. A mesma coisa, a família que às vezes nem come saudável, mas quer que o filho coma saudável. Também rola disso. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado, tá? De não colocar as nossas expectativas. Eu queria comer saudável, porque, olha, eu sempre comi errado, eu quero que meu filho coma saudável. Calma, é uma expectativa sua. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, no caso da criança, que não é só uma transição alimentar, que ela realmente, isso está impactando, que é o caso do seu filho ali, que está comendo só chocolate com leite e farináceos, aí, ok, não, tem um impacto muito significativo. Então, o que pode ter acontecido para ele ir para essa opção? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem que pensar na questão de rigidez de pensamento, tá? Se ele tem TEA, é bem comum ter um pensamento mais rígido. E aí a gente tem que observar se essa criança está sendo rígida em outras áreas também. É uma criança que está sendo muito rígida com rotina, que não aceita alteração de rotina. É uma criança que está sendo muito rígida com as roupas que vai vestir, com os brinquedos que vai utilizar, só as mesmas coisas do mesmo jeito, tem que ficar tudo no mesmo lugar. Aquela criança que faz muito a organização e pareamento das coisas e tem que ficar daquela forma. Aí a gente vai ter que trabalhar também questões comportamentais, talvez pedir um suporte aí da psicologia e tudo mais, trabalhar muito junto com a família, porque aí pode ter uma rigidez muito grande de pensamento atrapalhando, impactando também na alimentação. Outra sugestão é
conversar com uma nutri, porque nesse caso aí já está tendo um impacto alimentar significativo, para ver como que tá a questão da nutrição dessa criança. E as questões sensoriais, que não é a última coisa a ser observada, tá, gente? Eu tô falando por último, porque, como ela falou que houve essa transição, é muito importante a gente observar tudo isso. Mas a gente não olha por último o sensorial, não, pelo amor de Deus, comer é muito sensorial. Muito. Uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar na alimentação é no sensorial, tá? Quer coisa mais sensorial do que comida? Tem cheiro, tem textura, tem sabor. Nossa, uma bomba sensorial. Então, tem os fatores sensoriais. O seu filho está com alguma alteração olfativa? Você percebe que é o cheiro da comida? O seu filho tem alguma questão no tátil? Você percebe que tem alguma alteração tátil? Conversa com um TO que tem integração sensorial, faz uma avaliação que vai ser significativa. O que você falou ali, uma informação que me chamou muito a atenção, foi a questão que ele diz que não quer. Pode ter uma relação visual também, tá? Então, às vezes a gente trabalha com imagens com as crianças para ver se a imagem do alimento desagrada, porque às vezes não tem a ver com o cheiro, com o paladar, tem a ver com a imagem, a maneira como com que ele identifica aquele alimento. Então, assim, vou dar um exemplo, tá? Crianças que não comem de jeito nenhum macarrão, porque para ela parece... a criança comia macarrão, tava tudo tranquilo, sempre comeu, e aí de repente, o pai não sabe do que aconteceu que ela parou de comer o macarrão. Isso é uma criança verbal, depois, com muita investigação, tu vai descobrir que um dia ela viu uma imagem na internet, ou no filme, ou na escola, de um monte de minhocas juntas. E ela associou aquilo ao macarrão. E aí, toda vez que ela vê um macarrão, para ela é um monte de minhocas. Quem é que vai comer um monte de minhocas? Então, a alteração na percepção, tá, dessa criança vai impactar muito na alimentação. A gente tem que ficar bem atento a isso. Deixa eu contar uma história minha sobre isso. Eu já tive uma criança que era seletiva, comia aproximadamente ali 13, 14 alimentos. Não era uma seletividade grave, mas era seletiva, tinha muitas dificuldades, bem resistente, bem exigente, com marcas também, com muitos fatores. Só que quando eu comecei a trabalhar com ela, um dos grandes objetivos da mãe era fazer essa criança comer fruta, porque do grupo alimentar das frutas ela não comia nenhuma, tá? Aí a gente conseguiu fazer ela comer maçã. A gente ficou mega feliz, tá comendo maçã. Pouquinho, tinha que ser sempre daquele jeito, a mãe picava, então tinha que ser em pedaços, não podia ser a maçã inteira. Picava aqueles pedaços de maçã, mas legal, ela ia lá, pegava, comia. Certo, tô comendo maçã. Daqui a pouco, ela parou de comer a maçã. Aí a gente foi identificar por que a criança parou de comer maçã. Um dia ela me falou na sessão assim: tem bicho na maçã. Aí eu falei assim: não, vem cá, vamos olhar juntos. Não tem bicho na maçã. Vamos olhar a maçã, vamos cortar, vamos ver se dentro da maçã tem bicho. Não, eu vi na historinha da escola, ele fica muito escondido, mas tem um bichinho dentro da maçã. Então ele tinha visto, a professora tinha lido um livro, não sei, enfim, qual foi a historinha que ele viu. Aquela imagem muito popular, eu imagino que tenha vindo agora na mente de vocês, aquela imagem do bichinho saindo da maçã, né? Alguma história infantil que tinha a maçã e um bichinho saindo da maçã. E aí, ele ficou com essa coisa na cabeça. Quando a mãe trazia os pedacinhos de maçã, porque a gente tentou fazer a introdução alimentar de várias maneiras. Quando a mãe trazia os pedacinhos de maçã, ele nem via a maçã sendo cortada, ele não associava a maçã. Beleza, rolava. O que começou a acontecer é que ou a mãe começou a cortar a maçã na frente dele, ou começou a modificar os pedaços, ele começou a lembrar da imagem da maçã, e aí ele parou de comer maçã de novo. Porque ele lembrava que tinha um bichinho dentro da maçã, e aí vai saber, né, se eu vou comer aquele bicho da maçã. Então, assim,
super natural, né, gente? Eu, por exemplo, na infância teve uma época que eu tinha medo de comer goiaba, porque goiaba é uma fruta que dá muito bicho. E aí eu morria de medo de morder a goiaba, porque eu comia a goiaba sempre assim, né? Mordia a goiaba e tal, as outras frutas. E aí eu morria de medo, depois que eu descobri que existia o bicho da goiaba, acho que eu comi uma goiaba que tinha bicho. Enfim, quando eu descobri que tinha aquela minhoquinha saindo dentro da goiaba, nojenta, pra eu comer goiaba, e eu adorava goiaba, aí a minha mãe tinha que cortar, aí a goiaba tem as sementinhas que parece a minhoquinha. Aí era um Deus nos acuda, tá? Pra comer essa goiaba. Hoje em dia eu já superei a história da goiaba, mas eu também tive, eu lembro disso na minha infância, que eu tive uma dificuldade uma época pra comer goiaba, porque eu achava que todos os goiaba tinham bicho, e eu tinha que tirar aquelas sementinhas pra poder comer a goiaba com tranquilidade aí, porque a goiaba podia estar bichada. Meu Deus, galera desenfreou a falar aqui. Tô vendo que eu vou ter que fazer outra live sobre o tema. Meu Marcos come e demais. E os outros dois, João e Mateus, não comem, Nani? Não entendi direito aqui. O Marcos sempre teve isso. Compulsão alimentar é uma coisa que a gente também tem que cuidar, tá? Pode ser tema de uma outra live, tá bom? O Marcos, eu lembro que tinha uma coisa com a água. Eu atendi o Marcos há anos atrás, tá, gente? Uma época que eu trabalhei em Gaspar, a família de Gaspar, um fofo. E ele tomava água assim, ó. Se você deixasse, tomava 2 litros de água no guti-guti, assim. Então era uma coisa que a gente tomava bastante cuidado, porque ele tinha uma busca muito intensa, assim, por essa coisa de tomar água. E às vezes era até arriscado tomar líquidos que não eram adequados, né? Não sei como que tá hoje, depois nos conta aqui, Nani. A Ju perguntou: crianças com dispraxia mesmo evitam se alimentar sozinhas? Dizem que não dão conta. Crianças com dispraxia evitam se alimentar sozinhas. Dizem que não dão conta. Muito boa a tua colocação, Ju. Era o que eu tava falando, né? Da questão dos transtornos motores, tá? Então, a criança muitas vezes tá ali grande, a mãe dando na boca. E aí a gente não vai para uma avaliação de TO, não vai para uma avaliação de integração sensorial. E aí a mãe começa a se desesperar, o que eu vou fazer para essa criança comer sozinha? Vai estar com 10 anos, 12 anos, 15 anos e eu vou estar dando na boca. Eu não sei mais o que fazer. Aí, gente, é difícil, porque se a gente não trabalhar todos os aspectos motores, a gente está pedindo demais para aquele ser, que ele consiga se organizar para comer sozinho, para mastigar, para fazer tudo isso. Precisa de uma avaliação de um profissional, tá? Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer em casa, tem muita coisa que dá para ser orientada às famílias. A gente tem que trabalhar muito junto, mas a questão da avaliação vai ser o profissional que vai conseguir fazer. Então, eu sempre digo que tem que ter um profissional junto com a gente para poder avaliar, para poder olhar vídeos, para poder, sabe, orientar da maneira adequada, porque tem isso. Às vezes a criança até come alguns alimentos, come uma diversidade de alimentos, mas ou demora muito para comer, ou come uma quantidade mínima, porque é cansativo, é exaustivo para ela, por conta das questões motoras. E se a gente deixa isso passar, a gente camufla esse problema, e lá na frente a gente vai ter outros problemas, como escrita, desempenho escolar. Então, tá, fica bem atento aí. A Leonor falou, ele tem 4 anos e 6 meses, ele armazena comida na bochecha. Aí tem que ficar lembrando que precisa engolir. Criança que armazena comida, muita comida na bochecha, ou tem dificuldade na deglutição, ou tá aí com uma dificuldade ainda na mastigação, né? Com certeza tem alguma alteração orofacial aí, tá bom? E de deglutição também. Então, Leonor, é importante uma avaliação de um TO ou de um fono, ou os dois, que é o mais adequado, TO e fono avaliar juntos, tá? Porque deglutição, quem tem mais conhecimento para poder avaliar são os fonos, tá? O TO, ele vai observar se tem alguma alteração de deglutição e provavelmente o TO vai pedir ajuda do fono nesse sentido. O que a gente se atenta mais é a questão de praxis orofacial. Nós, enquanto TOs, que trabalhamos com integração sensorial, a gente fica muito atento se essa criança está com uma dificuldade na questão orofacial. Gente, vai acabar meu tempo já. Vocês querem que eu volte? Vamos fazer assim, eu não vou voltar, não.
vocês me mandem por direct se vocês querem que a gente siga no tema amanhã. Pode ser? Beleza? Vamos fazer assim, porque hoje tá todo mundo já mais cansadinho. Eu volto amanhã se vocês me mandarem feedback lá, vou mandar uma enquete, tá bom?